Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Língua Portuguesa que você sabe que ultimamente tem sido a matéria mais temida em todos os concursos. Obviamente não ia ser diferente na prova da ESAF, essa instituição que faz as provas para a Receita Federal, tanto as provas de analista quanto as provas de auditor. Para que você tenha sucesso na resolução dessas questões, nós elaboramos então algumas dicas que vão trazer um foco para você para o seu estudo. Não adianta pegar uma gramática e sair estudando tudo o que tem nela. Cada vez que você vir uma questão, cada vez que você vir um tópico do seu edital, é necessário que você saiba exatamente o que é perguntado ali. A ideia é que cada enunciado da prova te direcione para um raciocínio específico. Você vai ter, por exemplo, enunciados que vão perguntar para você a análise morfológica, ou seja, a análise da palavra. Você vai ter enunciados que te direcionem para a análise sintática, quer dizer, a análise da oração. Haverá questões em que você deverá analisar o quê? O texto. Então, cada enunciado te direciona para um raciocínio diferente. Mas eis que você está resolvendo as provas de auditor e de analista e, de repente, você se repara com o seguinte enunciado. Assinale a alternativa que está gramaticalmente correta. Se você já teve curiosidade de pegar uma prova de auditor ou de analista, uma prova da ESAF de um modo geral, você vai perceber que muitas vezes é assim que ela estrutura o enunciado. E aí você se pergunta, se ele disse para eu analisar gramaticalmente a oração, então eu devo analisar tudo? Particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de fazer com que você, candidato, pense que deve analisar tudo, porque tudo é indefinido. Nós não sabemos exatamente o que nós vamos procurar. Mesmo que a questão abra um pouco mais o leque, você tem que saber quais são os principais pontos que esta prova costuma solicitar. Acompanhe comigo aí na tela. Assinale o trecho do texto que apresenta erro gramatical. Como eu disse, um enunciado como esse, assinale o trecho que apresenta erro gramatical ou que está gramaticalmente correta, a impressão que se tem nesse tipo de enunciado é que você tem que abrir muito o leque e analisar todas as coisas. Realmente, é uma questão mais genérica, mas como dica, como orientação, procure ficar atento aos seguintes aspectos que são mais solicitados na sua prova. Quando você pensar em questões gramaticais de um modo geral, fique atento em procurar problemas associados à grafia, à regência e à concordância. É bom que você estude esses tópicos separadamente, mas quando ele perguntar para você os principais assuntos a serem analisados numa questão de gramática genérica, é a grafia, a regência e a concordância. A grafia, obviamente, é a parte da gramática que estuda a escrita da palavra. Se a palavra é com S, se a palavra é com Z, se o porquê é junto, se o porquê é separado. Aliás, em toda a prova isso aparece. Se, por exemplo, a palavra é escrita, está aplicada corretamente de acordo com a sua escrita, por exemplo, será que é eminente ou iminente? Tome cuidado, porque a ESAF gosta de perguntar essas coisas. Tudo bem? Um outro ponto importante dentro do aspecto gramatical é a regência. A regência é a parte da gramática dentro da análise sintática, ou seja, dentro da análise da oração, que estuda a complementação dos termos. Vou repetir. A regência é a parte da gramática que estuda a complementação dos termos. Mais do que pensar só na complementação, a regência, ela entende se essa complementação precisa ou não precisa de preposição. Tudo bem? Num assunto como a regência, por exemplo, entra a crase. A crase é uma preposição e um artigo. Num assunto como a regência, entra, por exemplo, você saber que preposição um verbo pede. Será que eu digo assistir o jogo ou assistir ao jogo? Sabe esse tipo de coisa? Regência, complementação e a necessidade de preposição. Legal? Além disso, numa questão genérica de gramática, você deve analisar a concordância. Concordância, a relação entre os termos no que diz respeito ao gênero e ao número. É claro que é bastante coisa, a questão é genérica, mas ainda assim nós não podemos dizer que é
tudo. Como dica, fique então focado em questões gramaticais, na grafia, na regência e na concordância. Nós escolhemos algumas alternativas de um exercício da prova de auditor que trazia exatamente o enunciado que eu te mostrei. Ele queria a alternativa que contivesse um erro gramatical. Então, nós sabemos que vamos analisar de uma maneira mais ampla, porém não genérica, a grafia, a regência e a concordância. Observe comigo. Na apresentação da biografia de Machado de Assis, o jornalista Daniel Pisa observa, o verbo está no singular porque o sujeito é o Daniel Pisa, que o autor foi, ao mesmo tempo, uma expressão está escrito de maneira correta, de sua época e uma exceção a ela. Nós sabemos que a palavra exceção está grafada de maneira correta, é escrita com cedilha, e aqui nós temos esta forma, a ela. Esse a ela nós poderíamos discutir, se fosse o caso, se esse a deveria ter ou não ter acento de crase. Obviamente, nós sabemos que não deve ter, porque esse a é só uma preposição. Mas como dica de análise, esse seria um ponto que você precisaria analisar. Quer dizer, analisar a grafia, a concordância, no caso aqui nós olhamos para o verbo, e além disso a regência. A palavra exceção pediu uma preposição. Neste caso não há necessidade de crase, porque só há uma preposição. Então, de uma maneira geral, nós analisamos esses pontos que são mais importantes. O que você não pode fazer é inventar. Ah, eu não gostei desse trecho ao mesmo tempo. A questão não é se o texto está bonito ou feio, até porque isso é relativo. A questão é, está certa ou errada a gramática, que era o tema do exercício. Tudo bem? Agora observe a diferença na alternativa que deve ser marcada como a errada, a que apresenta um erro gramatical. Veja a diferença. A ascensão social do mulato no Brasil escravista e a epilepsia estão entre os aspectos de sua vida examinados no livro. De cara, nós temos um problema aqui, que seria um problema de quê? De grafia. Por quê? Claro que a ascensão não é escrito com cedilha, a ascensão é escrito com S. Ele não especificou que ele queria a grafia, mas, como eu te disse, é um assunto importante no que diz respeito à gramática. Se você viu que essa palavra estava errada, claro que nem precisaria continuar a leitura. Mas vamos ver, ou continuar a leitura. A ascensão social do mulato no Brasil escravista e a epilepsia estão entre os aspectos de sua vida examinados. Neste caso, nós tínhamos de analisar a concordância, mas ela não tem problema. Por quê? O que foi examinado foi o aspecto. Então, aspecto está no masculino e no plural, examinados está no masculino e no plural. A questão aqui era só de grafia, o problema que aparecia era de grafia. Então, para ratificar e você arrasar nas provas da ESAF, que tem a repetição desse tipo de enunciado com erro ou acerto gramatical. Não generalize, não abra muito leque na sua análise. Comece fazendo a análise do quê? Da grafia, da regência e da concordância. Esses três são os principais tópicos a serem pedidos pela prova da ESAF em questões gramaticais. É óbvio que você deve estudar esses tópicos separadamente para que você conheça os aspectos da grafia, o que a grafia estuda, os aspectos da regência, que é a necessidade de complementação, e da concordância, que trabalha com a combinação entre os termos. Mas nas questões genéricas, esses três tópicos que nós destacamos são os mais solicitados. Eu espero ter ajudado com essa dica. Continue resolvendo exercícios de prova, porque é um caminho importante para que você se acostume com a instituição. A ESAF é uma prova criteriosa, mas com dedicação e disciplina nós conseguimos vencer qualquer concurso. Um grande abraço.